Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Primícias do Senhor. Glórias ao Senhor Jesus, tá? Esse tempo que nós tiramos aí à meia-noite para apresentarmos, né, a primícia de nosso tempo, para que possamos ser primícias nas mãos de Deus, né? Irene Coelhos, seja muito bem-vinda, Deus abençoe, a paz do Senhor, tá? Essa live acontece segunda a sexta, à meia-noite, tá bom? Geralmente com um curto período ali de oração no início, nós temos uma reflexão rápida da palavra de Deus e concluímos com um período de intercessão de oração no final, geralmente meia-noite e meia a gente já está terminando, tá? O propósito dessa live é apenas começarmos com o pé direito o dia, entregando já a nossa vida ao Senhor, pedindo para que Ele venha cuidar de cada um de nós, tá? Joel, seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Bacana. Vamos dar um tempinho, agora é 11h59. Vamos esperar da meia-noite e pouco, aguardar as pessoas que geralmente entram e estão aqui conosco, para que possamos juntos orarmos, apresentando a nossa vida e refletirmos um pouquinho também na palavra do Senhor para a nossa edificação. Bacana? Vamos aguardar enquanto o pessoal entra. Alex Brito, seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida, tá? Aqueles que estiverem entrando pela primeira vez, por favor, deixem aí a cidade de origem e estado. Mona Lisa, seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Vamos aí aguardar 1 ou 2 minutinhos para que possamos... Opa, eu coloquei o slide errado. Momento de oração. É momento de oração. Querendo ou não, é nosso momento de oração. Mas o primeiro slide é esse aí. Aquele é o último. Boa noite, Mona Lisa. Hoje eu estou aqui num cenário diferente. Se vocês prestarem atenção, eu estou dentro do meu carro. Por que eu estou no carro? A esposa me botou para fora de casa. Misericórdia, Senhor, claro que não. Meus pais estão aqui e meu escritório é também o quarto de hóspede. É também onde minha esposa coloca os vestidos que nós vendemos ali também. Então a gente teve que fazer uma faxina hoje e eu tive que tirar um bocado de coisa do quarto. Meus pais vieram ficar alguns dias aí. Então eu devo estar fazendo as lives dentro do carro, que é o lugar mais silencioso, mais discreto, não atrapalha ninguém. É dentro do carro, tá? Então, até meus pais irem embora, a paz Senhor Zilda, a paz Senhor Elisa, Michele, então até meus pais irem, Dalvani, seja muito bem-vinda, Deus abençoe. Até meus pais irem embora, possivelmente eu vou fazer as lives aqui no carro, então não estranhem isso, bacana? Eu não quero fazer ele na sala, porque se eu fizer na sala eu vou acordar a Esté, que deve ter que dormir agora, é uma dificuldade, gente. Então eu não tô sabendo colocar esse menino pra dormir mais cedo, não. Ai, Senhor. Complicado. Mas quem trabalha na obra aí sabe que... Quem trabalha na obra sabe que a gente não tem hora pra chegar em casa direito, né? A esposa participa do grupo... Ela é líder, né? Das senhoras da igreja. Ela participa do coral na terça, então segunda, terça, quarta tem culto, quinta é o nosso pequeno grupo, sexta-feira é o dia que a gente meio que descansa, tá? Então todos os dias ela chega ou eu chego tarde aqui e aí Esté acaba indo dormir quase 11 horas da noite, quase todo santo dia. É complicado conciliar essas coisas, né? Mas faz parte, que Deus venha ter misericórdia de nós e de Esté, né? Todas as coisas venham assim cooperar para o bem dela de alguma maneira, em nome de Jesus. Gente, já são 00:02. Vamos estar orando, tá? E depois nós vamos refletir um pouquinho na palavra do Senhor. Bacana? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Oremos. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, mais um dia na sua presença, Senhor. Obrigado, Deus, porque... terminamos o dia de ontem e o Senhor assim nos sustentou, proveu as nossas necessidades, nos guardou, nos livrou de todo mal.
nos abençoou e nos usou para louvar, exaltar e glorificar teu santo nome nos nossos ambientes de trabalho, de escola, na rua, em casa, por meio das redes sociais. Vá assim, Senhor, nos usando, nos capacitando a ser luz onde quer que o Senhor nos coloque, a influenciar para o bem aquelas pessoas que ainda não compreenderam a necessidade de Cristo Jesus em suas vidas. Deus, viemos apresentar a nossa vida, né, já nos primeiros minutos do dia, para que esse dia já esteja assim sendo governado por Ti, que o Senhor venha tomar a primazia de nossa vida, do nosso querer, da nossa vontade, venha nos ensinar a viver em conformidade com o seu propósito, com a sua vontade. Venha nos usar nesse novo dia, Deus, para que possamos ser instrumentos da justiça onde quer que o Senhor nos coloque. Eu oro agora por aqueles que estão aqui presentes, por aqueles que virão entrar e por aqueles que vão assistir só pela manhã, Deus. Que você venha estar abençoando a vida de cada um em especial e os preparando, os capacitando a serem arautos, mensageiros da mensagem da cruz, mensagem de paz, de reconciliação contigo. Sê conosco assim, nos abençoando essa noite. É no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém. Amém, amados. Glórias ao Senhor Jesus. Eu tô com uma carinha de cansado, é porque hoje eu ajudei a esposa no faxinão aqui e a gente acaba cansando, né? Um pouquinho. E eu não posso deixar de fazer aqui a primícia do Senhor, né? De forma nenhuma. A gente tem um trato aí de à meia-noite estarmos reunidos para orarmos juntos, refletirmos juntos um pouquinho da palavra de Deus, tá? E hoje nós vamos falar a respeito da Trindade. A gente tem estudado a respeito de Deus, refletido a respeito de Deus já há algumas lives, cerca de uns 18 lives aí a gente dedicou para falar a respeito de Deus. E não tem como falar de Deus sem refletir a respeito deste contexto da Trindade. Eu gostaria de saber aí de vocês que estão me acompanhando, se vocês acreditam, entendem, aceitam, né, que existe uma trindade, uma triunidade ali de pessoas num só Deus. Vocês acreditam nessa doutrina da Trindade? Sim ou não? Coloca aí para mim, por favor. Sim ou não? Vocês acreditam na Trindade? Sim ou não? Coloca aí para mim, sim ou não? Glícia, seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida. E aí, gente? Mona Lisa falou que acredita, que sim. Dalvani também falou que sim. Michele também falou que sim. Louvado seja o Senhor. Amém. Graças a Deus que todo mundo aqui acredita, né? Porque por mais que na Bíblia como um todo não existe em nenhum momento uma referência direta ou com o nome Trindade ou Santíssima Trindade, a gente já percebe ali no Antigo Testamento alguns sinais, algumas evidências, né, a respeito de que Deus aparentemente não está sozinho, tá? A gente acabou de estudar aí os atributos de Deus. E dentre esses atributos, existe aquele atributo comunicável do amor, tá? E o amor só pode ser manifesto quando você se relaciona. Não há possibilidade de você aparentemente provar que está amando ou amar de verdade se não tem outro para que você possa demonstrar este amor, tá? Então, só de saber que Deus é amor, como é que Deus iria manifestar esse amor na eternidade, antes dele criar qualquer coisa, tá? Então, subentende-se que Deus não esteja sozinho.
Se ele é amor e o amor faz parte dele, e o amor é evidenciado quando é manifestado a outro, né? Então, dentro de Deus, aparentemente, já existe algum tipo de relacionamento. E é isso que a gente enxerga na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde a eternidade, se relacionando em amor. E o amor foi tanto que eles não quiseram ficar sozinhos, tá? Eles deram a oportunidade de surgir novos seres, novas criaturas, e nos fizeram a imagem e semelhança deles, né? Tanto é que Deus fala lá no Antigo Testamento: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, né? Façamos. Se houvesse apenas uma pessoa na deidade, ele não falaria no plural, tá? Nós façamos. Ele falaria no singular: farei o homem à minha imagem, à minha semelhança. Então ele já nos dá um sinal, tá? Aponta para que aparentemente haja algo a mais do que apenas um único Deus, uma única pessoa ali, porque Deus às vezes se refere a si mesmo na primeira pessoa do plural, né? Usando nós, aí o pronome reto nós, o que entende que ele não esteja sozinho. Então ali no Antigo Testamento existe essas noções, essas pequenas evidências que vão mostrando que Deus não esteja em si mesmo sozinho, mas acompanhado de alguém, tá? Paulo chama isso do mistério que estava oculto em Deus. Jesus era um mistério que estava oculto em Deus. É por isso que os israelitas perseguiam tanto Cristo, os judeus, né? Perseguiam tanto Cristo quando ele falava que ele e o Pai eram um. Antes de Abraão existir, eu sou. E Jesus usou ali a palavra eu sou, o nome de Deus mesmo. Tanto que todo mundo se escandalizou porque ele estava se comparando a Deus, ele estava se igualando a Deus. Quando Jesus falava que era filho de Deus, eles entendiam que realmente Jesus acreditava que tinha vindo do próprio Deus, se fazendo igual a Deus, né? Quem é filho de peixe, peixe é. Quem é filho, né? A natureza. Então ele fala assim: você quer se tornar igual a Deus, você se compara e quer ser como Deus. Eles achavam isso uma blasfêmia, tá? Mas a gente só compreendeu isso de forma mais plena e concreta a partir do Novo Testamento, né? Depois que Cristo veio e morreu, foi assunto, e Deus usou os apóstolos para escreverem as cartas, os evangelhos, é que a gente foi compreender isso de forma mais profunda e perceber que Deus, o Pai, não estava sozinho na eternidade, né? Com ele estava o Filho, que foi gerado, o Filho unigênito, né? Foi gerado a partir dele, o qual ele concedeu e deu todas as coisas, né? Que é a ponto de Jesus poder falar: quem me vê a mim, vê o Pai, né? Então, o Pai e eles eram um, são um. E dessa unidade existe também o Espírito Santo, que a gente vê na Bíblia toda, Bíblia toda não, né? No Novo Testamento, referências falando do Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. A carta em Romanos, né? Fala muito Espírito de Cristo. Então, em alguns momentos fala Espírito do Filho, e em outros momentos fala Espírito de Deus, que aí há uma referência ao Pai. Jesus mesmo fala que iria subir aos céus, pegar a promessa do Pai, que procede do Pai, o Espírito da verdade, e enviar a cada um de nós. Então, ele está dando a entender que o Espírito vem do Pai. Em alguns momentos, Paulo escreve e fala que o Espírito vem de Cristo. Então, a gente percebe que há uma unidade, não é mistura, né? Há uma unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas, mas numa única deidade, né? Quando a Bíblia no Antigo Testamento fala que existe um só Deus, a palavra Echad, ali usada para um só, significa unidade composta. Unidade composta, tá? É a mesma palavra que é usada quando fala
marido e mulher, que o homem unir-se-á a sua mulher e ambos serão uma só carne. É a mesma coisa, é uma só, ali é a mesma que é usada, um só Deus, uma só carne, é a mesma palavra e significa unidade composta. É uma unidade, mas composta, tá? Homem e mulher, marido e esposa, não se tornam um só ser individual. Há uma unidade de corpos ali, através da ligação pelo matrimônio ali, pelo casamento, e na Bíblia Deus fala que o homem e a esposa se tornam uma só carne, mas eles são duas pessoas, né? Marido e esposa são duas pessoas diferentes, tá? Da mesma forma a gente consegue ter um vislumbre do que é Deus quando a gente fala sobre o Pai, Filho e Espírito Santo. E existe um só Deus, mas nesse um só Deus existe o relacionamento de três pessoas, da forma como a gente consegue entender. Deus, eu creio que seja muito mais complexo do que a gente imagina, mas ele revelou alguma coisa na palavra de Deus, tá? Eu não creio que ele tenha revelado tudo, até porque eu creio que deve existir coisas em Deus que não se dá para explicar através de qualquer língua compreensível nossa, né? A gente não consegue explicar aquilo que Deus é na realidade, né? Se alguém conseguisse explicar o que Deus seria ou fosse, né? Deus deixaria de ser Deus, né? Então há necessidade de uma complexidade aí para que realmente ele seja algo sublime, algo supremo, algo realmente inalcançável. Mas Deus deixou aí registros, né, na palavra de Deus para que a gente possa ter uma noçãozinha de quem ele é, tá? De como aparentemente ele funciona. A Bíblia está aí justamente para nos nortear e nos guiar a entender um pouco melhor. Então, realmente, a Trindade está na Bíblia. Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Lá em Isaías, quando Isaías é levado diante da glória de Deus, ele se humilha e fala que é um pecador. E aí Deus fala, quem é que poderá ir por nós? Né? Ele fala assim, quem é que poderá ir por nós, nos representar? E aí ele fala nós para Isaías. Ele fala, quem é que pode me representar? Não, ele fala, quem pode ir por nós? Por nós. Ele usa o pronome reto aí, no plural aí, já dando a indicação, aparentemente, que realmente ele não estava sozinho. E quando a gente vai para o Novo Testamento, que a gente vai ver o batismo de Cristo ali, e Jesus, ao ser batizado, o Espírito Santo, na forma de pomba, desce sobre ele para ungir, né? E aí, de repente, uma voz do céu fala, este é meu filho, em quem eu me comprazo. E aí você vê a pessoa do Pai falando, a pessoa do Espírito descendo e Jesus ali parado, sendo alvo, né, do Espírito e da fala do Pai. Você vê três pessoas. Tá? Quando Jesus fala que aquele que crê e for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ou vá, ide, pregar o Evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo. Ele fala, aquele que for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele coloca três entidades, três seres, três pessoas. Não são três deuses, tá? É um único Deus. É algo meio complexo da gente entender, compreender. Mas o exemplo do casamento facilita, né? Essa unidade composta facilita a nossa compreensão. Marido e mulher são uma só carne. Assim como o Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus. Tá? Há uma unidade composta aí em Deus. Deus se revelou dando um pouco daquilo que ele é. Nem creio que seja plenamente o que ele é. A gente não consegue entendê-lo de forma profunda, completa, exaustiva, porque ele é Deus e nós não somos, né? Mas ele conseguiu simplificar como ele funciona, como ele se relaciona, a representatividade dele, tudo nas três pessoas da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E cada um deles tem um propósito, tem uma missão. O Pai não veio na terra, o Filho veio. O Pai não morreu na cruz, o Filho morreu. Tá? O Pai não foi ressuscitado,
Jesus foi ressuscitado e subiu aos céus. Quem está aqui hoje? Jesus não está aqui hoje. Quem está aqui hoje é o Espírito Santo que procede do Pai. Jesus enviou o Espírito Santo para a terra. O ministério agora é do Espírito Santo. Então, o Pai e o Filho estão na terra através do Espírito Santo. Nesse contexto, sim, eles estão aqui, tá? Porque eles são um único Deus e o que o Espírito Santo faz, ele não faz sozinho. O Pai e o Filho estão com ele, o guiando, né? Há uma economia na Trindade aí, posições de subordinação, a gente percebe, né? O Pai enviou, Jesus cumpriu, e o Espírito Santo está hoje aí, né? Concretizando, dando continuidade ao ministério. Então, cada um deles aparentemente tem um papel importante aí na criação, na salvação, na redenção e tudo mais. Então, a Trindade está aí na Bíblia, no Antigo Testamento, está aí na Bíblia, no Novo Testamento. Paulo fala que, em Colossenses 2,9, que em Cristo Deus concedeu toda a plenitude da divindade. Então, Jesus e o Pai realmente são um. E todos os atributos que o Pai tem, Jesus também tem. Tá? Bacana? Era sobre isso que nós iríamos, né? Achei interessante refletir, dando continuidade às nossas reflexões a respeito de Deus. Talvez amanhã eu fale um pouco mais a respeito de Cristo, especificamente aí. Porque do Pai a gente já tem falado já há 18 lives. E vamos falar um pouquinho a respeito de Jesus, tirar algumas dúvidas aí, se vocês tiverem, tá? Para que possamos aprender juntos a respeito aí um pouco mais de Deus. Bacana? Já são 00:20, eu vou dar aqui 1 ou 2 minutos para que vocês possam colocar aí os seus pedidos de oração e aí nós iremos orar, concluindo a live desta noite, tá? Primícias do Senhor acontece de segunda a sexta à meia-noite. A gente tem um período de oração no início, tem uma reflexãozinha da palavra e terminamos com um momento de intercessão no final, que é agora que nós iremos fazer agora neste momento. Bacana? Coloca aí seus pedidos de oração. Dornelli, seja muito bem-vindo. Sandra, seja muito bem-vindo. Márcia, Romão, Thelma, sejam muito bem-vindos. Valéria, Luque Nono, seja muito bem-vindo. Rafael, Pati, Gilvanira, Central Celulares, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Coloquem aí os pedidos de oração para que a gente possa orar e descansar. Hoje até mesmo eu estou cansadinho. Hoje o dia foi meio puxado. Ajudei a esposa a limpar a casa, arrumar as coisas para receber meus pais aqui, que vão ficar aqui alguns dias. Então, eu vou estar aqui no carro durante a semana toda até a quinta-feira, viu? Não estranhem, não se escandalizem por eu estar no carro. A esposa não me expulsou de casa. Mas coloque aí, gente. Cosme, seja muito bem-vindo. Coloque aí seu pedido para que eu possa orar. Já passou 1 minuto. Eu vou deixar mais 1 minutinho aqui para que você coloque seu pedido e aí estarei orando. O Luque Nono pediu oração pelo casamento. Amém, amado. Quão complicado e difícil estão os casamentos nos nossos dias, né, amados? Eu fico muito preocupado e eu estou tentando investir na juventude na nossa igreja, né? Naqueles que ainda estão solteiros, tentando preparar os homens, principalmente, né? Porque sou homem, né? Quem tem que estar preparando as mulheres são as mulheres. Dou só conselhos para algumas mulheres, mas, né? Realmente eu tenho que trabalhar, estou tentando trabalhar os jovens solteiros na igreja para levar isso a sério, tá? Depois de Cristo, depois de Deus, a decisão mais importante na vida do ser humano, depois de Deus, depois de Cristo, é realmente o cônjuge, tá? É o cônjuge. Se você não orar, não buscar Deus e acabar se deixando levar pela beleza exterior que passa, não prestar atenção no caráter, nos sinais, né, nos frutos da árvore,
e se casar, meu Deus do céu, quantas pessoas eu tenho visto sofrer por causa de más decisões, más escolhas e casamentos, né, que infelizmente não foram, aparentemente não teve a busca por Deus no momento da decisão. E aí depois tem que se colher os frutos e carregar a cruz, tá? Carregar a cruz. Na Bíblia é até que a morte o separe, viu? O casamento na Bíblia é usado como referência para representar a unidade de Cristo com a igreja. Cristo não se divorcia da igreja, tá? Não há divórcio. Depois que há o encontro com Cristo, não existe esse negócio de divórcio. Uma vez salvo, salvo para sempre. E Deus usa o casamento como referência dessa unidade, desse selamento aí, tá? Então, gente, por favor, levem a sério. Se vocês ainda são solteiros, por favor, tomem cuidado, tá? Busquem de Deus, orem, jejuem, avaliem, examinem, tá? Sejam bênção primeiro, acima de tudo, tá? Porque se você não pode almejar, desejar ter uma boa esposa se você mesmo não é um potencial bom marido, um bom servo de Deus, tá? Deus não vai estar trazendo alguém que é bênção para uma pessoa desconcertada e vice-versa. Os dois têm que estar buscando, os dois têm que estar se doando, se entregando para ser cheio do Espírito Santo, para quando entrarem no casamento estejam completos espiritualmente em Deus, para assim, já completos, já felizes, já em equilíbrio e harmonia, eles possam se unir e um ajudar o outro a cumprir o propósito que Deus tem para o casal, tá? Bacana? Mas você está orando aí, amados, amado Luquinono, por seu casamento, amado, tá? Que Deus venha capacitar aí e dar tudo certo. Mais alguém tem algum pedido? Dawane colocou: que lindo, irmão, você auxiliando sua esposa na fase de casa. Às vezes acontece, Dawane, acontece. Quando as coisas estão bem apertadas, correria, tem que dar uma mão para a esposa para ganhar tempo, né? Mas ninguém colocou o pedido, então vamos orar agradecendo a Deus por mais esta live bacana. Oremos. Pai amado, aqui estamos ao Senhor essa noite, viemos lhe render graças ao Senhor no princípio deste dia, lhe entregar assim a nossa vida, o nosso tempo, que o Senhor venha estar assim nos usando durante todo esse dia para louvor e glória do teu santo nome, Pai. Queremos começar o dia na tua presença para que possamos permanecer na tua presença durante todo o decorrer desse dia, Senhor, e que tudo que aconteça durante esse dia venha glorificar o teu santo nome, venha me capacitar cada um daqueles que estão aqui, que ainda irão assistir a live, a ser um instrumento, Senhor, de bênção, onde quer que o Senhor os coloque, Pai. Quero interceder pelo Luquinono e seu casamento, Deus. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, Deus. Que o Senhor venha estar tomando assim em tuas mãos a vida do teu servo, venha estar trabalhando no coração dele. Eu não sei os motivos, o que está acontecendo no casamento, mas lhe conceda toda a sabedoria necessária para lidar, Deus, com essa situação, para que ele possa agir no espírito, que ele não venha permitir que a carne seja acesa e acabe por destruir aquilo que você uniu, Deus, aquilo que foi selado diante de ti. Sabemos que o matrimônio é algo muito importante, representa ali a união de Cristo com a igreja. Então que o Senhor venha capacitá-lo, o Luquinono, a se colocar na posição de Cristo, no sentido de ser líder, de ser aquele que guia, aquele que abençoa, aquele que perdoa, aquele que exerce misericórdia, e venha tomar a esposa dele em tuas mãos, Senhor, que ela possa se colocar no lugar da igreja, que é obediente, submissa, que busca respeitar o marido, cuidar, zelar, né, do nome dele, da família, que haja aí reciprocidade, Senhor, complementariedade aí entre ambos, que eles possam fazer as coisas com o único propósito de honrar, exaltar e glorificar teu santo nome.
Deus, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pela minha esposa, por Esther, que está melhorando, praticamente já está curada da gripezinha dela. Que o Senhor venha estar assim abençoando. E agradeço pela boa viagem que o Senhor deu aos meus pais. Obrigado por tê-los trazido aqui para casa. Deus, que possamos ter momentos aqui de alegria, de comunhão, como nós já estamos tendo, né? Que eles venham criar vínculos maiores com o Esther. Fica tão difícil de ver, mora distante. Que o Senhor venha criar oportunidade, que possamos nos aproximar, Deus. Viver todos numa mesma cidade, para que eles tenham oportunidade de ver Esther crescendo e Esther tenha oportunidade de estar próximo dos avós paternos. Vai assim entrando em providência em nossa vida e nos guiando para esse propósito, se for da tua vontade, Senhor. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por esse momento de reflexão a respeito de quem tu és, né? Essa divindade, essa deidade representativa ali no Senhor, no nosso Salvador Jesus e no nosso amigo e que nos capacita a cada dia a servi-lo da melhor maneira, o Espírito Santo. Que o Senhor venha estar assim nos consolando por meio do teu Santo Espírito, Pai, para que possamos a cada dia ser como filho, representando assim Cristo na terra, representando o Senhor aqui na terra. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, pelas bênçãos concedidas. Obrigado por esse dia. Nos deu a noite assim de descanso, que possamos acordar amanhã dispostos a cumprir a tua vontade. Vai assim tomando a nossa vida em tuas mãos, entrando em providência em nossas necessidades e nos usando para o louvor e glória do teu santo nome. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado por todos que estão aqui presentes, por aqueles que irão assistir no decorrer desse dia, que o Senhor venha abençoar cada um deles. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Amém, gente. Amém. Bisão Lucas, Bike Emotions, Neca Dutra, todos aí que vocês entraram aí. Gente, agradeço, tá? A participação de todo mundo aí, a presença de todo mundo. Nos vemos amanhã. Bacana? Na virada desse dia pro próximo, nos vemos aqui na live. Bacana? Meia-noite. Na live 23. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tenham boa noite, bom descanso e até a meia-noite. Até amanhã. Fui.